E a inflação é o grande risco, né, o vilão para os mercados. Bom, estava numa discussão hoje com alguns investidores, né, falando sobre alguns dados aqui em relação aos balanços dos bancos centrais, inflação, retomada econômica, e decidi falar um pouquinho mais hoje no canal sobre esse tema que muita gente me pergunta, né, que é o medo aí, se a inflação é o grande vilão dos mercados. Então vamos falar sobre isso. Só que antes de começar, dá o like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Bom, vamos lá, né, pessoal? Para começar essa discussão, eu vou mostrar aqui o que aconteceu com o balanço, né, do Fed nos últimos meses, quando a gente pega aqui a pandemia, ou seja, né, aquela expansão monetária que eles fizeram, o balanço do Fed praticamente aqui dobrou, né? A gente pega aqui no início desse gráfico aqui, é 2008, a gente vê o programa, né, a expansão monetária foi grande. Entretanto, o que foi feito nesses últimos meses para reaquecer a economia americana, né, e o mundo é sem precedentes, tá? A gente pega outros bancos centrais também, mas nos Estados Unidos isso foi extremamente violento, né? As taxas de juros praticamente zeradas. E dado 2020, as incertezas eram muito grandes, né? Se as economias de fato iriam retomar, né? O medo de uma queda econômica naquele momento era 30%, 40% se falava, né? Uma grande depressão que de fato não aconteceu. E quando a gente olha para crescimento econômico, né, ou para projeção, a gente vê aqui que o PIB dos Estados Unidos próximo, né, a expectativa aqui está próxima de 7%, inflação um pouco acima do esperado, mas um movimento de inflação em alta está acontecendo, não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro, já falei aqui, mas preocupa, né? Isso aqui é um ponto de atenção. Entretanto, os bancos centrais estão convivendo com esse medo, né? E conseguindo guiar o mercado, que é o mais importante. Mas eu vou trazer aqui para o nosso mercado, para trazer um ponto novo nessa discussão tão importante que é a questão da inflação, né? Se de fato ela é uma vilã mesmo desse cenário ou não. Bom, quando a gente fala de Brasil, eu vou mostrar aqui um gráfico, né, da atividade econômica do nosso mercado, né? E o fato é, primeiro trimestre de 2021, a atividade econômica retomou no nível pré-pandemia. Lógico que alguns níveis mais e menos, né, dependendo do setor e do segmento. Entretanto, a atividade econômica retomou, a gente está aí com crescimento entre 5% e 5,5%, meio que dado para 2021. Então, uma bela de uma retomada econômica. Quando a gente olha para geração de emprego, a gente está vendo sim uma geração forte de emprego nos últimos meses, né? E quando olha para esse gráfico aqui, é geral, não é só de um único setor, né? Mas é na composição toda da economia. E o que a gente entende, né? Que o movimento do Banco Central por aqui, né, aquele de reduzir fortemente as taxas de juros, a Selic no caso, né, deu certo, né, a gente conseguiu reativar a economia, né, tivemos alguns incentivos do lado fiscal também, né, o voucher aqui foi prorrogado até outubro, mas a política monetária, né, ajudou muito essa retomada. A inflação começou a bater, né, e a gente viu o Banco Central aí acelerando, né, o movimento de alta, e é o que a gente deve ver nos próximos meses, né? Então o Banco Central deve continuar com esse movimento de alta para tentar segurar um pouco a inflação, já com um cenário ali entre 6 e 6,5 para o ano que vem. A gente já vê a inflação, a expectativa de inflação voltando mais próxima do centro da meta, mas a discussão é se esses choques, né, ou seja, esses choques entre oferta e demanda, e no caso de oferta, né, que a gente viveu, ou está vivendo, são temporários, né? E o que é isso? Qual que é a importância e a relevância nessa discussão? Bom, tudo indica, né, que foi um choque de oferta, né? Ou seja, a inflação veio da falta de produtos porque as cadeias logísticas foram interrompidas no meio da pandemia. Elas estão retomando, né? Mas pensar na grande parte de grandes produtos, né, existe uma imensa quantidade de componentes que muitas vezes não reativaram, não retomaram ao normal. Então isso acaba impactando as cadeias produtivas e acaba faltando muitos produtos. Então essa inflação
acaba sendo por um choque do lado da oferta, né? A falta de produtos com carros, isso está acontecendo no Brasil, né? Dado que a complexidade, importação, então qualquer pequeno componente acaba atrasando. Se isso for de fato, né, ou de fato se configurar, que é o que parece, a inflação tende a se normalizar com o tempo, tanto lá fora quanto aqui, tá, pessoal? Então é um ponto de atenção, mas uma coisa importante para a gente entender é que a inflação ela não foi só, de alguma forma, né, ou não está sendo vilã. Tem um ponto em que a nossa economia ou o Brasil está se beneficiando desse aumento de inflação. Então pensar que o IPCA, que é uma cesta, né, de bens e produtos ali ponderada pela média dos brasileiros, é a inflação ao consumidor, né? Você, não é exatamente isso, mas tenta refletir. Existem outros tipos de inflação, né, ponderados de forma diferente, produtor, indústria. Entretanto, quando a gente fala de PIB, né, o nosso PIB aqui está crescendo fortemente, mas existe quando a gente fala de crescimento de PIB, a gente está falando de PIB real, né? Ou seja, é acima da inflação e o indexador da inflação do PIB é diferente e ele está acima do IPCA. O ponto é que o grande problema do Brasil, né, nos últimos meses ou as discussões nos últimos anos, é em relação ao fiscal, né? O endividamento nosso, a dívida bruta nossa, subiu rapidamente, né? A gente falava aí acima de 95% a nossa relação dívida bruta PIB. Entretanto, com a retomada econômica, né, dos últimos meses, então esse PIB aí subindo entre 5% e 5,5%, e dado que está subindo, né, em cima de uma inflação, né, quando a gente fala do nominal, acima do IPCA, a nossa relação dívida-PIB caiu bastante. Então a gente deve fechar 2021 com uma relação dívida-PIB próxima a 82%, 83%. Então nesse momento, né, a inflação está atrapalhando de alguma forma a manutenção dos juros baixos, então ela preocupa de certa forma o Banco Central, os investidores, o mercado como um todo, mas com um pouquinho de mais sorte do que juízo, né, essa alta da inflação acabou ajudando de alguma forma. Bom, existe o crescimento econômico, né, mas existe também esse indexador da inflação do PIB que acaba ajudando a ter uma relação dívida-PIB menor, né? Então a nossa dívida-PIB caiu drasticamente, né? Da acima dos 90% para 82%, 83%, projetada para o final desse ano, tá? Então, de alguma forma, tivemos aí uma ajuda, né? Muito mais sorte do que juízo, né? Não dá para pensar que alguém projetou isso, alguém esperava isso, mas de fato aconteceu e acabou amenizando, né, aquele risco fiscal, né? Aquele nível altíssimo, quando a gente começa a chegar numa dívida PIB próxima a 100%, isso chama atenção de investidores internacionais, pode ter uma corrida, né, de saída de investidores, então isso preocupa, mas aí, nesse momento, tivemos aí uma ajuda, tá? Então, eu trouxe aqui uma discussão, alguns pontos interessantes que eu tive com alguns investidores hoje, esses dados, esses números aqui, sei que muita gente se interessa, né, pelo cenário, que é importante, né, para complementar, ou não para complementar, mas para ser a base dos investimentos. Também vou aproveitar para deixar aqui um link com um relatório, né, uma agenda dos dividendos de julho. Então quem quiser baixar é gratuito, o link está aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.